Fala, escolhido de Deus! Tudo bem com você? Eu vou contar uma história para você hoje da Bíblia. Como que Deus criou todas as coisas. E a primeira coisa que aconteceu quando ele começou a criar todas as coisas é que ele viu que estava tudo muito escuro. Tudo estava escuro, não dava para ver nada. E aí Deus falou assim: eu vou criar o céu e a terra. E ele criou primeiro o céu e a terra. Mas ele olhou e viu que a terra estava bem feia. Ela estava sem forma e ela estava vazia também. E tinha muita escuridão na terra. E aí ele falou assim: bom, eu vou fazer uma luz. E aí ele criou uma luz. Ele é tão poderoso e forte que só com a voz dele ele falou: eu vou criar uma luz. E criou uma luz bem forte. Depois disso ele falou assim: bom, já tem uma terra, ela tá sem forma e tá meio vazia ainda. Vou criar uma luz, mas agora eu também vou criar água. E aí ele criou a praia com o mar, criou o rio, criou a chuva, criou um monte de coisa molhado, só coisa molhada que ele criou. E aí depois ele falou: eu vou juntar a água do céu com a água da parte de baixo do céu, que é a chuva com a outra água. Então ele falou assim: vou juntar as águas, né? Entendeu? E aí o que ele falou? Eu vou fazer, então, agora que já tem água, já tem terra, eu vou fazer um sol bem bonito, bem grandão, para poder iluminar quando tiver de manhã, todo mundo ficar acordado por causa do sol. E vou fazer a lua e as estrelas também para de noite, para quando ficar de noite o pessoal não tropeçar e não cair, né? E aí depois que ele criou o sol e ele criou a lua, ele também deixou a terra bem sequinha. E aí lá na água ele criou os peixes. Depois no céu ele criou os pássaros. E depois na terra ele criou os animais, o leão, a vaca, o cachorro, os animais selvagens, criou tudo isso. Depois que ele criou todas essas coisas, ele falou assim: bom, eu vou fazer uma coisa agora muito especial. Eu vou criar o homem. E aí ele foi lá, fez um barro, um pó da terra e fez um homem, criou o homem ficou bem bonitão. E esse homem começou a conversar com Deus. Deus falava com esse homem todo dia. E aí ele achou que esse homem estava muito sozinho e resolveu fazer uma mulher para ele. E aí ele fez o homem ficar com sono bem forte, botou ele para dormir e tirou uma costela do homem. E aí ele fez a mulher. E aí eles ficaram muito felizes e ficaram felizes aqui na terra. Deus no sétimo dia, depois de criar todas essas coisas, ele falou: eu vou descansar um pouquinho. E no sétimo dia ele descansou de tudo aquilo que ele tinha criado. E ele criou coisas muito boas. Um grande beijo, fica com Deus.